Disciplina de instalações elétricas. Nós estamos no módulo de número 3, no qual o assunto de hoje vai ser critérios de queda de tensão e do curto-circuito. O primeiro módulo que eu expliquei para vocês foi falando sobre o levantamento de cargas, né? Eu fiz a parte inicial, fiz a explicação, questão das grandezas, e eu expliquei sobre o levantamento de cargas em um ambiente. Por exemplo, você tem uma residência, a residência está limpa e seca, sem nenhuma instalação elétrica. Qual é o primeiro passo que eu devo fazer diante disso? Bom, uma vez que você tem a área do ambiente de todos os cômodos da residência, você vai realizar o levantamento da área, cozinha, sala, banheiro, dormitório, sala de estar, sala de jantar, lavanderia, área de serviço. Esses locais, uma vez que fez o levantamento da área, você vai fazer o levantamento da iluminação do ambiente. A iluminação do ambiente, não existe nenhuma restrição com relação à quantidade de iluminação, vai ser diferente da sala para o banheiro, não, vai ser o mesmo critério. Se eu tenho até 6 metros quadrados, eu vou ter uma potência de 100 volt-ampere, tá? Até 6 metros quadrados. Passou de 6 metros quadrados, continua no mesmo critério, de que até os 6 primeiros metros quadrados eu tenho a potência de 100 volt-ampere. Aí você vai acrescer, vai colocar mais 60 volt-ampere para cada 4 metros quadrados inteiros. Essa regra ela vai valer para toda a instalação, seja cozinha, seja sala, seja banheiro, seja dormitório, qualquer coisa. Já no caso das tomadas, eu vou fazer o levantamento diante do perímetro do ambiente, que vai ser a soma de todos os lados no interior desse recinto. Já no caso das tomadas, existem critérios com relação a qual cômodo você está fazendo levantamento para a quantidade mínima de tomadas. Vou citar um exemplo. Para salas e dormitórios, vocês viram que de acordo com a NBR 5410, eu vou contar de 5 em 5 metros, né? O perímetro, conforme eu falei, é a soma de todos os lados. Então, por exemplo, de 5 em 5 metros vai ser uma tomada. Não é que eu vou instalar uma tomada de 5 metros, eu vou colocar a tomada aqui, aí eu vou medir 5 metros, vou colocar outra tomada. Não, é a quantidade de tomadas. Com relação a onde você vai alocar essa tomada, aí vai ficar a seu critério. De repente você está fazendo levantamento numa sala, e na sala, não, vou colocar a tomada aqui, porque aqui ele tem o rack, né? É o rack eu vou colocar, ligar a TV, vou ligar o som, então tem que ser mais ou menos aqui. Com relação ao local onde você vai colocar, aí é seu critério. O que a norma trata é a quantidade mínima. Vou dar um exemplo. De acordo com o perímetro daquela sala, a quantidade de tomadas que foram definidas foram 2 tomadas. Certo. Coloquei 2 tomadas, aí vamos para a seguinte situação. De repente, você tem, além da TV, além do home theater, você tem um aparelho de DVD, você tem um videogame, você tem o modem da sua internet, você tem um telefone fixo. Então, assim, como o que a norma fala é quantidade mínima, quer dizer que acima dessa quantidade de tomadas que você levantou diante do projeto, você pode utilizar. Não posso utilizar menos do que essa quantidade. Então, se você definiu 3 tomadas e você viu que vai ter necessidade de colocar mais 2, então coloque. Porque a ideia é justamente evitar aquela questão de usar extensão, usar o T, usar o Benjamin. A gente tem que evitar utilizar essa quantidade de extensão justamente para utilizar as tomadas, tá? As suas referidas cargas. Com relação à cozinha de 3,5 metros a 3,5 metros. Então, assim, existe o procedimento, tá? Depois, no módulo 2, nós falamos sobre os critérios de dimensionamento de uma instalação elétrica. Critério de dimensionamento dos condutores. Então, foram 4 critérios, né, iniciais que eu expliquei que tinha, sendo que eu só dei atenção para as 2 primeiras. Tá bom? Hoje nós vamos finalizar o critério de dimensionamento através desses 2 últimos critérios. Bom, assunto de hoje, critério de queda de tensão e do curto-circuito.
Aí vamos nós. Na aula passada, eu expliquei sobre esses 4 critérios, tá? Então, para que sejam determinados os condutores na instalação elétrica, uma série de critérios deve ser atendida. Então, esses 2 primeiros aqui, olha, nós vimos na aula passada. O critério da seção mínima, vocês viram que não foi realizado nenhum cálculo. Eu me atentei para a tabela 47. A tabela 47 da NBR 5410 de 2004, revisão de 2008, informa que se eu for utilizar um condutor de cobre, nós vamos utilizar cobre, tá bom? Mas a norma permite você utilizar alumínio. Mas, sinceramente, eu, nesses anos que eu trabalho, nunca vi ninguém utilizar alumínio. E o que é vendido no depósito, nessas lojas, o que são vendidos são realmente o de cobre. Bom, segundo a norma e segundo a tabela 47, a bitola mínima, ou seja, a grossura mínima de um condutor de iluminação é de 1,5 milímetros quadrados. Já no caso de tomada, que nós chamamos de circuito de força, a bitola mínima é de 2,5, ou seja, 2,5 milímetros quadrados. Então, não precisou realizar cálculo algum. Já o segundo, que é o critério da capacidade de condução, nós fizemos baseado no cálculo, que o IB, que é a corrente de projeto, para que eu encontre, eu tenho que ter a potência, tá? Potência lá do circuito, geralmente vai ser dado em volt-ampere, e você vai dividir pela tensão. No caso, como a gente está levando em consideração tensão monofásica, professor, o que é tensão monofásica? A tensão que só tem uma fase. Por exemplo, as nossas residências, eu posso me arriscar a dizer que as residências de vocês são monofásicas. Então, tem um medidorzinho lá, vai ter uma fase lá disponível, vai ter um neutro, então o disjuntor vai receber a fase e vai ter um neutro que vai ser utilizado também. Então, as tomadas de vocês são monofásicas. Então, tem lá os 3 buraquinhos, que os orifícios das extremidades é fase neutro e o central é o do condutor de proteção. Então, nós fizemos o cálculo, depois nós fizemos a corrente de cálculo, fizemos aquele procedimento, tá? Quem não assistiu a aula passada, dê uma olhadinha lá que tem o vídeo gravado, o módulo, alguns exercícios, exemplos, né? E o módulo também em PDF. Hoje, nós iremos finalizar falando sobre esses 2 últimos critérios, que é o critério da queda de tensão e o critério do curto-circuito. Opa, pode ir, amigo. O vídeo aula passada, eu já olhei no app, não encontrou não, e no site também não. Não está no site? O site eu estou tentando acessar, não consigo acessar o site não. Sei que é. Pronto, então vamos fazer o seguinte, por favor, me lembre. Hoje ainda, eu vou entrar aqui na turma, tá bom? Eu vou entrar na turma e vou explicar como é que é feito o procedimento, tá? Hoje ainda, por favor, me lembre que eu posso esquecer, para você ter acesso, tá? Qualquer coisa, você está no grupo da gente? Tô sim. Pronto. Tu conseguiu ter acesso ao módulo em PDF na descrição? Sim, o módulo sim, PDF. Pronto, só não o vídeo, né? Só dá um vídeo, não assisti. Pronto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar como é que você vai ter acesso lá no cpep.org, mas mesmo assim eu vou colocar o link da playlist, eu vou colocar no grupo também, certo? Então eu vou ver se quando essa conexão cair, ou então é melhor no intervalo, na segunda, né? Segunda conexão, depois que cair, que a gente tirar os 10 minutos de intervalo, aí eu tento pegar o link, vou puxar e vou jogar no grupo, tá bom? Entendido? Ok. Então vamos lá. Antes de continuar o estudo dos demais critérios, serão avaliados 3 tipos de isolação a partir de suas características. Então, assim, para instalações elétricas, nós estamos falando da parte isoladora, tá? Que é aquele revestimento que tem no condutor. Eu posso encontrar 3 tipos de materiais. Eu tenho o primeiro, que é o mais utilizado,
que nós chamamos de cloreto de polivinila, que é o PVC. É o mais vendido, é o mais comum, é o mais em conta. Tá? As instalações elétricas geralmente utilizam esse tipo de material. Mas nós temos também o XLPE, que é o polietileno reticulado, que também, o que vai diferenciar desses condutores só é realmente esse revestimento. E eu tenho o EPR. O EPR é o borracha etileno propileno. Bom, derivado do petróleo, né? Essas borrachas, esse tipo de material. Algumas com outros compostos, né? Não é 100% vindo do petróleo, tem outros componentes misturados. E desses materiais, nós temos vantagens e desvantagens que uma tem em relação com a outra. No caso do PVC, eu tenho vantagens. Em que tipo de vantagens? Boas propriedades mecânicas e elétricas. Mecânica que a gente está falando, pessoal, é quando eu vou fazer a instalação desses condutores nos condutos, nos eletrodutos. Então, por exemplo, eu estou fazendo a instalação elétrica do zero e eu vou precisar encaminhar esses condutores de um ponto a outro da casa, ou então passando pelo eletroduto, por dentro da parede. Esse tipo de material ele permite uma maior flexibilidade. Por isso que a gente chama de cabo flexível, né? Porque ele é flexível, é bom de se trabalhar com ele. Tá? Não propagante de chama, então já é um grande ponto positivo. Só que como desvantagem, eu tenho um baixo índice de estabilidade térmica. Tá? Tem essa questão da temperatura máxima admissível por cada material. Vou explicar para vocês daqui a pouco. Bom, o XLPE ele tem suas vantagens também. Excelentes propriedades elétricas, uma boa resistência térmica, só que tem baixa flexibilidade, já é um pouco mais rígido, tá? E tem uma baixa resistência às chamas. No caso do EPR, da mesma forma. As características é a mesma do XLPE, e como desvantagem eu tenho uma baixa resistência mecânica e eu tenho uma baixa resistência às chamas. A gente está falando das características. Com relação à temperatura máxima admissível, nós temos da seguinte forma. No caso do PVC, a temperatura máxima para serviço contínuo é de 70 graus Celsius, já a temperatura limite de sobrecarga é de 100 graus Celsius e a temperatura limite de curto-circuito do condutor é de 160 graus Celsius. Veja que tanto o XLPE quanto do EPR, tanto o polietileno reticulado como o etileno propileno, ele suporta 20 graus Celsius a mais. Por exemplo, eu estou utilizando esse condutor na instalação. Bom, esse condutor pode esquentar? Pode. Quais são os fatores que pode fazer um condutor esquentar? Bom, o único fator que eu posso dizer que é assim, o mais preocupante em uma instalação elétrica é a sobrecarga. Então, por exemplo, você instalou o chuveiro elétrico. Aí você colocou os cabos do chuveiro elétrico. Bom, uma vez que você fez a instalação e colocou esses cabos, eu acho que você sabe qual é a corrente que vai passar. Qual é a corrente? Como é que eu vou saber definir? Bom, primeiro, você tem que saber a potência do chuveiro. Eu vou dar um exemplo aqui. Antes de ontem, quando eu fui lá na escola, eu me encontrei com um professor lá e ele estava com a dúvida com relação à instalação de um chuveiro. Que ele perguntou se botava um cabo de 2,5 dava certo. Eu disse, rapaz, ninguém faz nada achando em eletricidade. Não, eu acho que esse cabo aqui resolve. Não existe negócio de eu acho. Eu disse para ele, mande a placa, a marca do chuveiro, a potência do chuveiro, qual é a tensão que vai ser ligada, para a partir dessas informações eu definir para você qual é a seção transversal que vai ser utilizada. De repente você tem um chuveiro elétrico com uma potência muito grande. A corrente vai ser maior do que, digamos, o condutor de 2,5 que você iria utilizar. Diante disso, o condutor vai esquentar. Então, ele vai esquentar. A temperatura vai ser transferida para os outros condutores que vão estar, porque não vai ter um cabo sozinho num eletroduto. Além do cabo fase, vai ter o cabo neutro, vai ter o controle de proteção, vai ter provavelmente outro circuito também passando no mesmo eletroduto. E você acabou por sobrecarregar esse cabo, que vai esquentar, vai derreter, vai encostar com outro, pode gerar um curto, e assim uma série de problemas
que vão, né, vai encadear uma série de avarias aí na instalação elétrica. No caso do PVC, devido a uma sobrecarga, digamos assim, começou a esquentar. Para serviço contínuo, ou seja, no momento que ele está sendo utilizado, ele ainda suporta 70 graus Celsius. Em última situação, em última instância, começou a sobrecarga, ele vai suportar até 100 graus. O que quer dizer que quando ultrapassar os 100 graus Celsius, essa parte do revestimento, que é a parte isoladora, vai começar a desmanchar, vai começar a derreter. E aí você já imagina o que deve acontecer, né? Vai esquentar, vai derreter, vai colar com eletroduto, ou então vai esquentar derretendo o outro condutor, gerando curto-circuito entre os condutores. No caso do XLPE, eu tenho uma certa vantagem porque eu tenho 20 graus Celsius a mais. Então já tem um grande ponto positivo em relação a isso. Aqui são os condutores, né? Só para a gente ver mais ou menos como é que é o formato, tá? Porém, o que mais realmente nós utilizamos são os condutores com isolação de PVC, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a norma. O que a norma fala sobre essa questão aí do critério da queda de tensão? Bom, o item 6.2.7.1, isso da norma, tá bom? Conforme visto na NBR 5410, diz o seguinte: em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão verificada não deve ser maior aos seguintes valores, dados em relação ao valor da tensão nominal da instalação. Aí os itens que tem na 5410. O item A diz o seguinte: 7% de queda de tensão, calculados a partir dos terminais secundários do transformador. Por exemplo, na rua da sua casa deve ter aquela caixona que fica suspensa no poste. O nome daquela caixa a gente chama de transformador. O transformador tem uma ligação em cima, que são três cabos que chegam e são 4 cabos que saem. Esses cabos que chegam na parte de cima, nós chamamos de terminais primários. A parte de trás a gente chama de circuito secundário ou terminais secundários. Tá bom? Então, o máximo, né, no caso de transformador da propriedade da unidade consumidora, 7%. O item B diz que também o limite é 7%, calculado a partir do terminal secundário da empresa distribuidora de eletricidade. Então, para o item A, seria o transformador do cliente, da unidade consumidora. Para o item A, né? Para o item B, seria o transformador da Enel, que é a nossa concessionária. O item C, 5% calculados a partir do ponto de entrega, nos demais casos de ponto de entrega, com fornecimento de tensão secundária. E 7% calculado a partir dos terminais da saída de um gerador. No caso, se eu tiver um grupo de gerador próprio. Certo? Continuando ainda na 5410, o item 6.2.7.2 diz que, em nenhum caso daquele que eu mencionei, a queda de tensão de circuitos terminais pode ser superior a 4%. Então, assim, eu não posso ter em nenhum caso, olha, em nenhum caso a queda de tensão pode ser maior do que 4%. Quedas de tensão maiores que as indicadas anteriormente são permitidas para equipamento com corrente de partida elevada. Aqui são mais questão de motores, tá? Motores elétricos em indústrias que são utilizados, então se verifica muito essa questão da queda de tensão. Para o cálculo da queda de tensão do circuito, deve ser utilizada a corrente de projeto do circuito. Corrente de projeto nós vimos na aula passada. O IB, que é a corrente de projeto, vai ser S, potência aparente, dividido pela tensão de fase neutra. Certo? Quais são as fórmulas, então, que eu vou utilizar? Bom, isso vai depender muito da sua instalação. Se a sua instalação vai ser monofásica, se a sua instalação vai ser uma instalação trifásica, no qual eu tenho 3 fases. Se o circuito vai ser bifásico, então vai depender muito de como vai ser sua instalação. Tá? Vou apresentar para vocês as duas equações e vou explicando um pouquinho de cada. Então, vocês estão vendo aí as duas fórmulas para a gente encontrar
a área de seção transversal. Segundo a norma, eu quero calcular a seção transversal. Esse S aqui agora é a bitola do condutor, tá? É a seção transversal do condutor. Como é que eu faço para calcular? Se o circuito for monofásico, digamos, da nossa residência, que é monofásico, ou se for bifásico, a forma que nós iremos utilizar é essa. S vai ser igual a 2, multiplicado por Rho, que parece uma letra grega, tá? Aliás, parece um P, mas é uma letra grega, que é o Rho. Aqui é o sigma, tá bom? Que é outra letra grega, que é a sigma, que representa um somatório. Esse é a corrente elétrica do circuito. Esse D é a distância, porque assim, em que momento seria interessante eu me ligar com relação ao cálculo da queda de tensão? É quando eu tenho um quadro de distribuição e o ponto de utilização muito distante um do outro. Então, digamos que tu tem um quadro lá na sala, mas a instalação que você vai fazer fica lá no quintal, lá no final da casa. Então, digamos que a sua casa é muito grande. Se a sua casa for muito grande, então leva um comprimento bastante relativo. Então, essa distância, se a gente não obedecer o critério da porcentagem da queda de tensão, vai ter grandes problemas. Por quê? Porque vai haver uma queda de tensão, porque a resistência vai aumentar, talvez o condutor vai esquentar, e se a tensão diminuir, para alguns tipos de circuito pode começar a aparecer problemas. Vou citar aqui um exemplo bem simples. Você tem um motor elétrico. Aí o motor elétrico está instalado em um ponto da sua casa. Só que o lugar que você vai ligar é um ponto muito distante. Então, o que é que acontece? Vai aumentar a resistência dele, a tensão vai diminuir. E motores elétricos, pessoal, se eu tenho mais do que 10% de queda de tensão, talvez, pode ser que o motor não funcione. Exemplo, motor monofásico, ele funciona com 220 volts, que é a nossa tensão da tomada. Se de repente tiver mais do que 10% desses 220, são 22, mais do que 22 volts de queda de tensão no motor, pode ser que o motor não funcione. Então, assim, por questões de segurança, a gente tenta verificar uma fórmula de fazer. Ah, não, mas o ponto que eu vou fazer a ligação no motor só é esse. Eu não tenho nenhum outro lugar que eu vou fazer essa ligação. Então, qual seria a solução diante disso? Bom, nesse caso, se eu aumentar a área de seção transversal do condutor, se for um cabo de 2,5 que eu for levar para o motor, digamos, se eu aumentar para 4 milímetros quadrados, a resistência vai diminuir, a tensão vai voltar quase que seu valor normal e o motor vai funcionar. Então, no critério de queda de tensão, a gente observa esses detalhes, tá? Que é a questão da seção transversal que vai ser utilizada e do comprimento que vai ser levado de um ponto a outro. Tá bom? Por gentileza, eu peço que vocês copiem, não essa fórmula aqui do trifásico, tá? E o trifásico, se você verificar, é basicamente a mesma coisa, com a diferença que tem um raio de 3. Antes de vocês copiarem, eu só vou terminar de fazer a explicação da fórmula. Então, aqui é o 2, que é da fórmula. O Rho é a resistividade do material, que no caso vai ser cobre. Eu vou explicar quanto é que vai ser. É um valor fixo, tá bom? O somatório da corrente é a distância. E esse U vai ser a tensão elétrica, a tensão do circuito que você está ligando. E aqui vai ser a queda de tensão. Como eu falei para vocês que nós vamos adotar 4% de queda de tensão, que é o que diz a norma, o 4% ele vai ter que sair da porcentagem, lógico, porque você está fazendo esse cálculo. E como é que eu faço para tirar um valor que se encontra em porcentagem? E se eu quero tirar, o que eu faço? Eu divido por 100. Ah, mas eu quero colocar a porcentagem. Eu multiplico por 100. Certo? Então, eu divido por 100 para tirar, eu multiplico por 100 para colocar. Certo? Dá só um tempinho para vocês copiarem só essa fórmula aqui, do monofásico barra bifásico. Tá? Que nós vamos fazer alguns exemplos aqui. Seção transversal. Letra S, seção transversal. U vai ser a tensão elétrica. Delta U vai ser a queda de tensão. Esse Rho é a resistividade. I vai ser a corrente e o D vai ser a distância. Bom, vou colocar logo uma questão aqui. A questão diz o seguinte.
A partir do critério da queda de tensão, tá? Nós vamos agora direcionar a situação para a queda de tensão. A partir do critério de queda de tensão, determine o valor mínimo, ou seja, com a bitola mínima do condutor, para ser utilizada no seguinte circuito terminal. Então, aqui, representa um quadro de distribuição, tá? Quadro de distribuição, esse quadradinho aqui. Nesse quadro de distribuição, eu vou ter os disjuntores, que vai ser utilizado no circuito, tá? Nesse caso aqui, eu vou ter aqui a representação de um circuito de força, uma tomada de 7.000 volt-ampere. Aqui eu vou ter 3.500 volt-ampere. Fase e neutro. Então, eu tenho aqui um circuito de forças, uma tomada, né? E outro circuito de força aqui, tomada. Sendo que, do quadro até essa primeira tomada, eu tenho 8 metros de comprimento. E desse quadro aqui para a segunda tomada, eu tenho 15 metros. Então, eu tenho 15 metros aqui, 8 metros aqui. A tensão elétrica a ser utilizada é de 220 volts. A tomada de 7.000 volt-ampere. E essa outra tomada de 3.500 volt-ampere. Certo? Nós vamos calcular o valor mínimo desse condutor. Qual é a resistividade do cobre? Nós vamos utilizar sempre o cobre, pessoal. É 1/56 ohms, que é a unidade de resistência, né? Vezes milímetros quadrados por metro. Professor, vou ter que colocar tudo isso? Não, na fórmula você vai colocar só 1/56. Que em alguns livros eles não colocam 1/56. Alguns livros de eletricidade, que você vai procurar a resistividade do cobre, lá tem 0,017. É tanto que se você dividir 1 por 56, você vai obter mais ou menos esse valor mesmo, de 0,017. Vai ter mais outra coisa, umas numerações, né? Mas alguns livros têm dessa forma. Bom, eu vou querer que vocês copiem, mas não agora, tá? Eu vou fazer essa parte inicial e vou explicar como é que a gente faz até chegar à área de seção transversal, a partir desse critério. Quais são as informações que eu já posso ter para a fórmula? Você já tem aqui, olha, você já tem a tensão elétrica. Então, tá aqui, olha, esse U vai ser a tensão de 220. A queda de tensão, como eu falei, que é 4%, você vai dividir 4 por 100, que vai ser a queda de tensão. Esse ρ é essa resistividade do cobre, que é 1 dividido por 56, certo? Aí, quais são as outras informações? Distância. Eu tenho aqui, olha, 15 metros e eu tenho 8 metros. Nesse caso, olha, já tem a distância também. O que está faltando? O I, que é a corrente. Como é que eu faço para encontrar a corrente? Bom, corrente de projeto, você vai dividir a potência, que é de 7.000 volt-ampere, e vai dividir por 220 volts. Então, você vai encontrar a primeira corrente aqui e vai encontrar a segunda corrente aqui também. Tá certo? Então, eu peço por gentileza que vocês façam essa questão aqui, que nós iremos fazer detalhadamente aqui qual vai ser a bitola a ser utilizada. Eu vou ter que puxar a calculadora também na tela para ensinar vocês como é que faz esse procedimento de cálculo. Tá bom? Vamos Qual das distâncias? 8 ou 15? Não entendi. Qual das distâncias nós vamos usar? 8 metros ou 15 metros? As duas. As duas. Olha aqui, ó. A questão diz aqui, ó. Essa sigma, ela representa um somatório. Então, o que quer dizer? Você vai pegar a primeira corrente, multiplicar pela primeira distância, mais a segunda corrente vezes a segunda distância, mais terceira corrente, terceira distância. Isso. Entendeu? Obrigado, professor. Nada, tranquilo. Então, olha, eu vou ter a primeira corrente aqui, que eu vou utilizar com essa distância de 8 metros. Depois eu vou ter essa corrente, que eu vou utilizar com a segunda distância, tá? Eu quero só que vocês copiem, eu já tenho a questão já pronta. Para essa questão já tenho pronta. Só quero que você copie essa questão aqui, que nós vamos fazer uns outros exercícios. E vou explicar para vocês como é que a gente faz para chegar ao resultado. Dá só uns 3 minutos, é o tempo que vocês terminam, e a gente continua. Eu usei milhar, 7.000 vezes 8 e 3.500 vezes 15? Não, no caso você vai ter que encontrar a corrente, né? Aqui é potência e aqui é tensão. Você vai ter que dividir o 7.000 por 220, aí vai ser a corrente, que vai ser multiplicado por esse 8. Aqui da mesma forma, aqui é a potência, que você vai dividir por 220,
vai encontrar a corrente que vai multiplicar por 15, que no caso é relativo a essa segunda tomada. Obrigado. Mas no caso eu já tenho pronto aqui, eu vou, tá? Eu só quero que vocês façam acompanhamento. Copiem essa parte, né? E façam acompanhamento. Aí no segundo exemplo é que eu peço para que vocês façam. Que como vocês não fizeram ainda nenhum, então eu tenho que explicar para vocês. Oi. Deixa eu logo me adiantar com relação ao valor das duas correntes, certo? Eu vou mudar ela aqui, mas vai permanecer a mesma questão, tá? Não vai mudar, não. Bom, como é que eu faço para encontrar essa primeira corrente? Que a gente chama de IB, que é a corrente de projeto. O IB vai ser S, que nesse caso o S aqui é potência, dividido pela tensão. Da mesma forma eu vou fazer para a segunda tomada. 3.500 eu vou dividir por 220. Bom, realizando o cálculo, a primeira coisa eu vou ter que determinar as correntes de tomada. Então, a primeira corrente de projeto, 7.000 dividido por 220. Você calculando, você obtém esse valor de 31,82. E da mesma forma, a segunda corrente, dividindo 3.500 por 220, obteve o valor de 15,91 amperes, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar as duas correntes. Então, vou esperar só vocês terminarem de copiar. Já está no ponto aqui, as duas correntes. E depois, com essas informações, eu vou jogar em cima daquela forma. U fica 220, professor. Não entendi. Na fórmula U vai ser o próprio 220, né? Exato. E aquele Tá. delta U vai ser os 4% da queda de tensão que a gente vai adotar. Só que, como eu não posso utilizar 4% em cima dessa fórmula, eu vou dividir isso por 100. Vai ficar 0,04. Então, pessoal, vamos lá? Com essas informações, eu vou fazer o cálculo agora da seção transversal. Então, eu já tenho todas as informações. Eu tenho aqui primeira distância, 8 metros. Segunda distância, 15 metros. A tensão de 220. A resistividade do cobre, 1/56. A primeira corrente, 31,82. Segunda corrente, 15,91. Então, essas informações vão ser úteis, né, para que eu consiga utilizar o cálculo utilizando essa fórmula. Então, é só jogar na fórmula. Nós vamos levar em consideração a queda máxima de tensão de 4%. Então, vai ser 2 multiplicado por ρ. Essa primeira corrente que você tem, que você acabou de calcular, de 31,82. A primeira distância, 8 metros. Aí mais, com a segunda corrente, 15,91 vezes 15 metros. A tensão aqui U é 220 e aqui é 0,04. Bom? Jogando isso na fórmula, eu vou ter da seguinte maneira. Todas as informações, né? O que eu já tinha pronto das informações é 1/56. Essa informação já tinha, tá? 220 volts já tinha. 0,04 já informei para vocês. A distância de 8 metros e de 15 metros. Esse 31,82 e o 15,91 eu não tinha. Eu só adquiri porque eu calculei a potência elétrica S, né, por 220 volts, que é a tensão. Então, vou aguardar vocês fazerem na calculadora e me informar quanto é que vai dar esse resultado dessa queda de tensão.
Eu achei 2, é isso mesmo? 2 milímetros? 2 milímetros quadrados. 2 milímetros quadrados, exato. Isso. Eu vou puxar a calculadora aqui para a tela. Deixa eu puxar a calculadora para cá. Aí eu faço junto com vocês. Pronto. Como é que eu vou proceder? Vocês estão vendo a calculadora, né? Vocês estão vendo a calculadora? Sim, professor. Vamos lá. Eu vou fazer da seguinte forma, que eu acho que fica mais tranquilo para vocês. 2 vezes, aí eu abro parênteses, divido 1 sobre 56, que é a resistividade do material, no caso o cobre. Aí eu posso continuar aqui, olha. Vezes 31,82. Aliás, só abrir o parênteses, não abri não. Vezes, abro parênteses aqui. Aí 31,82 vezes 8 mais 15,91 vezes 15, fecha parênteses, dividido, aí eu abro parênteses de novo aqui, 220 vezes 0,04, fecha parênteses, igual 2,00 alguma coisa, certo? Então, você pode começar daqui, 2 vezes, aí abre parênteses, olha, tá aqui, olha, 1 sobre 56, vou voltar aqui para lhe mostrar. Aqui, ó, 1 sobre 56, vezes, abro parênteses de novo, 31,82 vezes 8, mais 15,91 vezes 15, dividido. Aí você vai colocar os 220 na parte aqui de baixo, né? Vezes 0,04, fecha parênteses igual. Então, o resultado deu 2,00 alguma coisa. Então, no caso da questão, 2 milímetros quadrados, tá? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa parte aqui? Como é que faz a calculadora? Tudo tranquilo, né? Então, é simplesmente isso, pessoal. Pegar as informações e, através dessas informações, jogar para a fórmula aqui. Bom, beleza. Então, sendo assim, significa dizer que qualquer seção de condutor maior do que o valor de 2 milímetros quadrados poderá ser utilizado para determinar a fase. Bom, esse critério eu vou ter que aliar os demais. O que quer dizer que a seção mínima na tabela 47 diz que para o circuito de força, a bitola menor tem que ser quanto? Tem que ser de 2,5 para tomadas. Então, no caso, olha, mas o de 2 milímetros quadrados, segundo o cálculo que eu fiz aqui, dá beleza. Mas como o valor dessa seção transversal está menor do que o da tabela da seção mínima, eu vou ter que levar em consideração a bitola do condutor pelo critério da seção mínima, tá bom? Se aqui tivesse dado 4,16 milímetros quadrados, um exemplo, né? Aí você ia utilizar qual? O referente à maior bitola. Então, vamos lá. Combinando os 3 critérios vistos até agora, pela seção mínima, vai ser de 2,5. Para a queda de tensão, vai ser 2 milímetros quadrados. E pela capacidade de condução, seria 10 milímetros quadrados. Como é o critério da queda de tensão? Fazendo o cálculo. Como assim? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui, olha, um exemplo. Eu tenho aqui 31,82. Fazendo o somatório, para eu ter o valor das correntes, aí eu ia recorrer àquela tabela 36, para a partir daquela tabela 36 eu verificar qual a bitola que eu iria utilizar. Então, no caso, visto pelos critérios que nós já vimos, então eu iria utilizar a maior bitola, dentro dos critérios que eu vi, entendeu? Foi considerado que a temperatura ambiente é de 30 graus Celsius, a instalação ela não é subterrânea, então vai ser, o fator de ajuste vai ser 1, para quem viu a aula passada viu o que eu estou falando.
apenas um circuito passando pelo mesmo caminho e que o método de instalação é o método C. Então, o cabo que iria ser utilizado nessa parte aqui seria um cabo de 10 milímetros quadrados, tá bom? Bom, diante disso, eu vou querer que vocês façam esse exercício aqui. Não precisa você fazer esse desenho, tá bom? Nem copiar isso aqui. Eu só quero que vocês peguem os valores. Por exemplo, U igual a 220. O S1, né? No caso aqui S1, seção 1. Então, você pode fazer o cálculo da corrente direto. I1 vai ser o quê? 4.400 dividido por 220. Corrente 2, 5.500 dividido para 220. Você vai ter I1 e 2 aqui. Primeira distância, 28 metros. Segunda, 56 metros. Então, a partir dessas informações, faça o procedimento e me informe qual é a seção transversal diante dessa questão. Daqui a alguns minutos, tá bom? Para vocês fazerem. Essa questão não tenho pronta, ou seja, eu vou fazer aqui também junto com vocês. E Seção transversal é a bitola, né? É a bitola do condutor. Tá. Daqui 3 minutos. Vou fazer aqui também. Vamos lá resolver a questão, para a gente ver como é que procede. Vamos lá. As informações que eu tenho. Tenho a primeira potência aqui, 4.400 volt-ampere. Eu tenho aqui 5.500 volt-ampere, que é a segunda potência. Eu tenho a primeira distância, 28 metros. A segunda distância, 56. E eu tenho aqui a tensão disponível, 220, sendo que a resistividade do cobre vai permanecer, sendo 1 sobre 56. Como é que eu vou fazer para realizar esse cálculo? Primeiro eu tenho que achar essa primeira corrente. Aí como é que eu faço para achar a segunda corrente? É só você dividir. No caso, 4.400 dividido por 220. Pronto, então já tem a primeira corrente, que é de 20 amperes. Segunda corrente é 5.500 dividido por 220, 25 amperes. Então, vamos lá. Para a primeira corrente, 20 amperes, segunda corrente, 25. Então, na fórmula, nós vamos fazer da seguinte forma. 2 que multiplica, abro parênteses, 1 sobre 56, fecha parênteses, vezes, aí abro parênteses de novo. Qual foi a primeira corrente? 20. Vezes, primeira distância, 28. Mais, a segunda corrente aqui foi quanto? 25, né? 25 vezes a segunda distância, 56. Vou fechar o parênteses, dividido, a parênteses de novo, né? A tensão é de 220 vezes 0,04, fecha parênteses, igual 7,95, depois deu um, né, parecido com uma dízima periódica, 7,95 milímetros quadrados. É o valor da seção transversal de acordo com essa questão. Certo? Bom, para a gente fechar essa parte, tá? Vamos fazer mais outra questão para a gente fechar esse assunto de queda de tensão e partir para o critério do curto-circuito. Bom? Então, eu vou dar aqui mais um tempo para vocês só copiar os dados. 4.500, 9.500, 10 metros, 20 metros, tensão e resistividade. De acordo com essas informações, nós vamos encontrar a área de seção transversal, tá bom? Só tem como aprender se a gente ficar treinando mesmo. Então, vou dar aqui só mais uns 2 minutos. Vocês terminem de copiar esses dados para a gente ver quanto é que vai dar esse resultado. Pessoal, falta 2 minutos alguma coisa, para a gente não quebrar o nosso raciocínio, tá bom? Vamos tirar os nossos 10 minutos de intervalo. Depois do intervalo, eu vou resolver com vocês essa resolução aqui dessa questão e a gente parte para a última etapa,
que é o critério de dimensionamento para o método do curto-circuito. Então, já sabemos como é que a gente faz o do seção mínima, não precisa de cálculo, é tabela 47. Segundo critério, o critério da capacidade de condução, a gente vai fazer aquela divisão, né, da potência pela tensão, em contracorrente de projeto, depois em contracorrente de cálculo, tá? Não se preocupe não, que na revisão nós vamos ver isso de novo, na parte de cálculo. Estamos finalizando a parte de queda de tensão, o procedimento é esse. E o último procedimento que nós iremos ver é o procedimento do curto-circuito, no qual nós vamos utilizar uma fórmula também, e eu também vou precisar da corrente de projeto, para que eu consiga fazer o cálculo baseado no curto-circuito, tá? Esse critério também está na norma. Então, todos esses critérios que eu estou passando para vocês são critérios baseados em norma. No caso, a norma é NBR 5410. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Deixa eu só deixar aqui no ponto. Você já tem a potência em mãos aqui, a potência 4.500, dividido por 220. Bom, na calculadora, pessoal, eu tenho algumas artimanhas para conseguir guardar esse valor na calculadora. Isso para quem utiliza calculadora científica. No caso de vocês, que vocês são da turma de edificações, eu não sei se vocês vão chegar a utilizar essa calculadora científica. Alguém aqui da turma de vocês utiliza calculadora científica? Oi? Eu, Elton, utilizo, só que utilizo ela como básica, porque eu não sei usar tudo que ela tem. Bom, é assim, calculadora científica, ela tem várias funções, né? Várias funções. A parte de seno, cosseno, tangente, logaritmo, tem várias coisas. Logicamente, assim, quando a gente faz engenharia, a gente já passa a utilizar algumas funções, né? O que a gente no cotidiano não utiliza. Mas, por exemplo, a calculadora científica, ela permite você gravar o valor na calculadora, tá? Como é que eu faço para gravar o valor na calculadora? Vamos citar aqui um exemplo aqui bem simples. Pronto, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular o valor das correntes, tá? Calculando o valor das correntes, vamos guardar o valor aqui na calculadora, porque a calculadora científica permite que você faça isso. Como é que eu vou fazer? Seguinte, vocês estão vendo aqui esse botãozinho aqui à esquerda de vocês chamado Shift. Bom, esse botão Shift, ele está... É porque aqui eu acredito que está tipo marrom. Ele está escrito de marrom as letras, né? Então, assim, os caracteres que estiverem acima dos botões, na mesma cor... Olha, a calculadora não está aparecendo para a gente, não. Não tá? Pronto, desculpa, cara. Deixa eu ver aqui. Pronto, realmente não estava, não. Pronto, deixa eu botar. Deu certo agora? Deu. Então, olha aqui, olha. O Shift aqui, olha, que é o botão à esquerda de vocês, ele está, eu acho que está de marrom. Os caracteres que estão acima dos botões, que estão de marrom também, olha, estão na mesma cor, são as funções que irão obedecer quando você aperta. Vou dar um exemplo. Na informática, vamos colocar aqui, pronto. Antigamente, antes da era da informática, tinha muito máquina de escrever, né? Na época da datilografia. As máquinas de escrever, que eu acredito que a maioria aqui não chegou a alcançar, mas a máquina de escrever, os locais, né, para você utilizar, e à esquerda de vocês, eu estou aqui de frente para a máquina de escrever. À minha esquerda, eu tinha alguns botões, um botão como se fosse tipo Shift, que você segurava, pressionava ele e as letras sairiam maiúsculas, ou então tinha como se fosse o Caps Lock, que você deixava ela travada. Bom, na parte do computador, que vocês acreditam que basicamente 100% utilizam o computador, eu tenho aqui as teclas do computador. À esquerda de vocês tem o botão, que é o Caps Lock, né? Que você, quando aperta, você ativa tudo que é maiúsculo. E abaixo desse botão Caps Lock tem um botão que é o Shift, ou então tem a seta voltada para cima. Quando você segura o Shift, você ativa outras funções, né? O hashtag, o cifrão, a porcentagem, tá? o e-comercial, o arroba. Então, assim, são funções que no teclado do computador vão obedecer quando você segura o Shift.
No caso da calculadora científica, eu também tenho essa possibilidade. Porque eu tenho aqui o shift aqui marrom e eu tenho as outras funções que irão obedecer. Vou dar um exemplo aqui, olha. A pessoa às vezes compra a calculadora científica. Professor, onde é que eu vou desligar? Se você procurar pelo off, você vai encontrar o off aqui. Veja que está acima do botão AC. Vocês estão conseguindo ver, não estão? Aqui o botão off. Sim, professor. Pronto. Você vai morrer de apertar aqui e não vai desligar a calculadora. Aí o que eu devo fazer? Eu devo apertar o Shift. Quando eu apertei, olha, apareceu no display aqui, no canto superior à sua esquerda, a letra S. Se você apertar de novo o Shift, vai sair. Apertei de novo, entrou o Shift. Aí você ativou o Shift, então qualquer caractere que seja marrom. Estou falando no caso aqui da cor, mas vai diferenciar de calculadora para calculadora a cor, tá? Então, a função OFF vai ser obedecida. Desliguei. Estão vendo? Então, liguei de novo. Para desligar, eu tenho que fazer o quê? Apertar o Shift e apertar o botão em que o OFF se encontra na parte de cima. Como é que eu vou gravar o valor na calculadora? Vou dar um exemplo. A primeira corrente, 4.500. Esse 4.500 dividido pela tensão de 220 volts. Pronto, eu tenho quanto aqui? 20,45, tem uma dízima periódica composta. 20,45, 45, 45, 45 e assim por diante. Eu posso gravar esse valor na calculadora? Posso. O que você vai fazer? Você vai apertar esse botão aqui, o ANS, que é o ANSO. Quando eu apertei, apareceu ANS na tela. Aí você agora vai apertar o Shift, esse botão RCL, mas na verdade, quando você apertou o Shift, você ativou a função STO, que fica acima desse botão RCL. Aí depois você vai apertar o local onde você vai querer guardar esse valor. Onde é que eu vou guardar esse valor? Pronto, você pode guardar nesse botão que tem a letra A, ou esse botão que tem a letra B, ou esse botão que tem a letra C, letra D, letra E, letra F, letra I, M, letra Y, letra X. Então, qualquer um desses locais você pode guardar. Eu vou deixar guardado aqui na letra A e o outro resultado na letra B para ficar mais organizado, um mais próximo do outro. Apertei o botão referente à letra A. Apareceu o Anderson, uma seta voltada para a sua direita e a letra A. Já foi. Então, eu já tenho o valor gravado na calculadora. Vejam que essas letras estão em outra cor que não é marrom. Estão cor vermelha. E a cor vermelha é referente ao alfa. Professor, como é que eu faço para saber se esse valor realmente foi gravado na calculadora? Você vai fazer o seguinte, você vai apertar o alfa, apareceu a letra A no canto do display, e você vai apertar o botão onde você gravou o valor, que foi a letra A. Uma vez que você fez isso, você apertou igual, e apareceu essa numeração, que é a numeração referente ao cálculo que você fez e o valor que você guardou. No caso aqui, 9.500, né? Que é a potência da segunda carga. Então, eu tenho aqui, olha, 9.500 dividido por 220 volts igual 43,18. Também deu uma dízima. Então, você aperta agora NS, o Shift, o botão do SCO e agora o B. O A não, porque o A eu já tem um valor guardado, né? Vamos conferir. Aperto o alfa, aperto o B e aperto igual. Então, já tem um valor guardado. Pronto. Então, eu estou diante de dois valores, duas correntes que estão gravadas. Aí, o que você pode fazer? Vamos fazer a fórmula aqui. Na fórmula, eu vou pegar 2, multiplico, abro parênteses, 1 dividido por 56, fecha parênteses, vezes, aí eu vou abrir o parênteses. Vou colocar a primeira corrente multiplicado pela primeira distância, mais a segunda corrente multiplicado pela segunda distância. Eu posso colocar a corrente, se eu tiver anotado, mas se eu gravei na calculadora, a primeira corrente está no A e a segunda corrente está no B. Se eu apertar aqui, olha,
não vai aparecer nada a não ser essa setazinha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar o alfa e apertar a letra A, que é onde está a primeira corrente. Você vai pegar esse valor, vai multiplicar por quanto? Por 10, que é a primeira distância. Mais, aí você aperta alfa, B, porque é a segunda corrente, vezes 20, que é a segunda distância. Fecha parênteses, dividido. Aí abre parênteses de novo, 220, que é a tensão elétrica, multiplicado pela queda de tensão, que é de 0,04. Fecha parênteses, igual. Eu tenho como valor 4,33 milímetros quadrados. É o valor da seção transversal. Certo? Então, o critério é esse. A calculadora científica permite você fazer inúmeros cálculos, tá? Vocês que estão... Oi, pode dizer. Para limpar a memória, como é que faz? Pronto, deixa eu voltar aqui. Bom, de repente eu quero fazer a limpeza da memória. Bom, não se preocupe que geralmente quando você desliga a calculadora, algumas funções podem ser apagadas, mas eu quero limpar. Você tem um mod aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, mod, que é do modo, e eu tenho CLR. CLR é de clear. O clear é limpar o valor, né? Vamos ver se continua ainda aqui. Alfa de A. Tá aí, ó, 20,45. O alfa de B, 43,18, alguma coisa, né? Para fazer o clear, você aperta o shift, aperta o clear. Aí tem o modo tal. Aí no caso, como eu quero limpar tudo, né? Fazer uma limpeza geral no sistema, aqui tem all de tudo. E embaixo tem 3. Você vai apertar o 3, reseta tudo, aperta igual. Acabou-se. Vamos conferir agora, ver se o valor ainda continua gravado. Alfa de A, apertei, não deu nada. Alfa de B, apertei igual, nada. Certo? Então, para limpar, Shift, o botão CLR, que é de clear, de limpeza, né? E limpar tudo. 3 e o igual. Certo? Tranquilo? Continuando. Conforme eu falei para vocês, assim, calculadora científica tem muitas funções mesmo. Tá? Para quem trabalha em área de exatas, principalmente. Vocês que estão fazendo a parte de edificações, vocês com certeza irão se deparar com cálculos, tá? Referente à questão de viga, questão do diâmetro, né? Vocês que vão trabalhar nessa parte de construção civil, então é cálculo, pessoal, não tem para onde correr. Lógico que no dia a dia vocês irão ter um aplicativo, um programa de computador que vai facilitar a vida de vocês, mas esses conhecimentos e como você vai fazer na calculadora científica é de suma importância. Bom, essa parte aqui fechamos, tá? Vamos verificar agora o nosso último critério, que é o critério de curto-circuito. O último critério a ser apresentado neste curso é o critério do curto-circuito. Este critério leva em consideração a capacidade de condução de suportar a corrente de curto-circuito, a qual o mesmo é submetido em caso de sinistro, tá bom? Então, o que eu vou passar por aqui para vocês, pessoal, é de acordo com a norma, tá? Então, a norma 5410, ela já vai orientar vocês como é que vocês vão realizar o procedimento, certo? Então, vamos lá, como é que a gente vai seguir no critério? Conforme visto na norma, a corrente presumida do curto-circuito, que é o ICS. O ICS é a corrente de curto-circuito. O tempo de atuação que o dispositivo de proteção, no caso o disjuntor, né, vai levar para realizar o disparo. E a constante referente ao material de isolação do condutor, que é uma tabela. Eu vou extrair uma parte da tabela e vou mostrar para vocês. De acordo com essas informações, eu posso ter a seção transversal do condutor. Certo? Então, a fórmula que vocês irão utilizar para o critério do curto-circuito é esse. ICS, que é a corrente de curto-circuito, você vai multiplicar pela raiz do tempo de atuação do dispositivo de proteção. Essas informações eu tenho que passar para vocês, é necessário que eu passe para vocês. E vou dividir
pela constante referente ao material de isolação do condutor. Essa informação eu tenho que passar para vocês, tá? Eu vou ter que mostrar na tabela, passar para vocês como é que vai ser esse procedimento. Bom, vamos lá. Tabela 30. Tabela 30, ela explica detalhadamente qual vai ser a constante que vocês irão utilizar. Eu tenho aqui material de condutor, cobre, alumínio e emenda soldada em condutores de cobre. O que eu vou ter que levar em consideração é o cobre, porque é o cobre que nós iremos utilizar realmente. Tá? O alumínio a gente deixa em stand-by, mas não quer dizer que você não utiliza alumínio. Só que, por exemplo, eu só posso utilizar alumínio depois de 16 milímetros quadrados. Então, assim, não compensa eu gastar dinheiro comprando cabo de alumínio para fazer uma instalação elétrica. Então, eu tenho que utilizar realmente o cobre. Bom, isolação do condutor, PVC, EPR ou XLPE. Quais são os condutores que nós iremos utilizar? Somente o PVC, tá bom? Nos nossos exercícios, nós vamos utilizar somente o PVC. Com relação à bitola do condutor, sendo menor ou igual a 300 milímetros quadrados, temperatura inicial de 70 graus Celsius, final de 160 graus Celsius. A constante vai ser de 115. Caso seja maior do que 300 milímetros quadrados, a constante vai ser de 103. Isso no caso do PVC, tá bom? Então, vamos lá. Um exemplo. Eu queria que vocês, por gentileza, copiassem essa questão. Somente essa questão aqui. A partir do critério do curto-circuito, determine o valor mínimo. Qual o valor mínimo do condutor que vai ser utilizado no circuito, que a potência é de 5.500 voltampere. O circuito é monofásico. Os condutores que nós vamos utilizar é de cobre e vai ser isolação de PVC. Considere que a corrente de curto-circuito é de 100 vezes a corrente nominal, que é a corrente de projeto, o IB. Considere que o tempo que o dispositivo de proteção leva para efetuar a eliminação da corrente é de 0,2 segundos. Então, eu tenho algumas informações aqui. Circuito é monofásico? No caso aqui no estado do Ceará, utilizando 220. Então, eu tenho uma tensão de 220. Eu tenho uma potência de 5.500 voltampere. Eu tenho dizendo que ele é de cobre, PVC. A corrente de curto-circuito é 100 vezes a corrente nominal. O tempo de dispositivo é de 0,2 segundos. Tá? Então, deixa eu dar aqui um tempinho para vocês copiarem essa questão e eu vou passar detalhadamente. Na verdade, a resolução da nossa questão, a metade da resolução vocês já sabem fazer. Tá? Eu só vou complementar com aquela fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. Vou dar só um tempinho para vocês copiarem. Em seguida, a gente resolve. Então, vamos lá, pessoal. Procedimentos que nós iremos adotar. Uma vez que eu encontrei essa corrente, que é a corrente de projeto, partindo para a próxima etapa, é encontrar a corrente do curto-circuito. E a corrente do curto-circuito, segundo a questão que vocês viram, disse que a corrente de curto-circuito é da ordem de 100 vezes a corrente de projeto. É por isso que eu tive que primeiro encontrar a corrente do projeto, para depois multiplicar pela quantidade de vezes. Como a questão entregou 100 vezes, então você vai multiplicar 100 pela corrente de projeto, que no caso foi de 25. Realizando o cálculo, eu já tenho pronto aqui a corrente de curto-circuito, que vai ser de 2.500 amperes. Essa é a corrente de curto-circuito. Tá? Depois desse procedimento, eu já começo a ganhar forma para realizar o meu cálculo. Vou só esperar vocês copiar essa parte aqui. Bom? Então, corrente de curto-circuito vai ser 100 vezes. A questão pode entregar 50 vezes, 80 vezes. Tá? Vai ser definida a partir da questão. Como a questão entregou 100, então, no caso, vai ser 100 multiplicado pela corrente de projeto do circuito. Bom, uma vez que eu fiz o cálculo da corrente de curto-circuito, eu vou ter que recorrer à tabela 30 da NBR 5410, porque é na tabela 30 que eu vou verificar qual vai ser a constante. Como o condutor vai ser de cobre, o condutor de PVC e menor do que 300 milímetros quadrados, a constante que eu vou utilizar na questão vai ser de 115, que é o fator K. Depois que eu tenho essas informações de 115, que é o valor,
do fator constante da tabela, 2.500 amperes, que é a corrente de curto-circuito, e o tempo de atuação do dispositivo, de 0,2 segundos, eu posso encontrar a seção do condutor de fase. E a seção do condutor de fase vai ser o seguinte: ICS, que é a corrente de curto-circuito, 2.500. O tempo de atuação do dispositivo de proteção, que é de 0,2 segundos, a questão entregou. E esse fator K, que vai ser de 115. Dessa forma, eu vou esperar que vocês façam o cálculo e me digam quanto foi o valor da seção transversal dessa questão. Certo? Só aguardar vocês. Aí, por gentileza, vocês me informem, tá bom? Quanto foi que vocês acharam? Esse sinos foi dado na questão constante? Não, essa constante não. Essa constante, na questão, ela entregou que o condutor é de cobre e PVC. E aí, 115 é constante? Como que chegou a isso? Esse 115 foi referente a... Deixa eu voltar aqui. Foi referente aqui, ó, tabela 30. Tá bem, obrigado. Certo? Então, na questão, se vocês copiarem na questão, diz assim: monofásico em cobre e PVC. Perfeito. Pronto, esperar só vocês fazerem o cálculo para me informar quanto foi que deu o resultado. Eu quero saber se vocês estão sabendo fazer esse cálculo. A dificuldade aí é mais achar constante mesmo, professor, porque o resto é só substituir, né? É muito simples, né? Deixa eu puxar a calculadora mesmo assim para a gente fazer. Fácil, olha. Deixa eu deixar pronto no ponto aqui. Simples, eu vou deixar aqui pronto, de lado. Então, você vai fazer o seguinte: 2.500 vezes raiz de 0,2, que é o tempo de atuação do dispositivo de proteção, dividido. Eu costumo adotar sempre essa questão do parênteses, depois que eu passo para o dividido, tá? Se você não colocar o parênteses nesse caso, como não tem nenhuma outra operação, pode ser que dê o mesmo resultado. Mas assim, eu sempre costumo utilizar isso como regra. 2.500 vezes raiz de 0,2 dividido por 115. 9,72, né? Tem várias numerações. Isso é a seção transversal do condutor, dado em milímetros quadrados. Tá bom? Então, resultado, fazendo aí, você vai ter como seção transversal desse condutor 9,7 milímetros quadrados. Eu vou deixar uma questão para vocês, para a questão de prática, tá bom? Para vocês fazerem em casa. Só finalizando essa parte, tá bom? Nota-se que qualquer seção que seja maior do que esse valor de 9,7 vai ser capaz de suportar o curto-circuito descrito. Bom, então, nós finalizamos aqui o nosso critério de queda de tensão de curto-circuito. Essa questão eu vou deixar para vocês praticarem, tá bom? Depois, na semana, aí, a gente vai conversando, ver quanto foi que deu o resultado. E finalizamos o nosso módulo de número 3, critérios de queda de tensão e de curto-circuito.